Hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro. Faltam aí exatamente 15 dias para o programa acabar. E olha só, gente. Spoiler da prova de fazendeiro, quentinho, né? Lá do R7, Record liberou aí para todo mundo, pra gente falar sobre a prova do fazendeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Não vai dar pra Flora não, viu? Não tem a menor condição da Flora vencer essa prova, viu? Olha a descrição da prova que eles mandaram pra gente lá no negócio lá deles, via imprensa, tá? O spoiler da prova, olha que spoiler é esse aqui que eles mandaram. Eu vou ler aqui pra vocês. Spoiler da prova do fazendeiro. Memória e basquete. Os peões terão que entrar na arena para decorar as sequências de elefantes coloridos, associar valores de pontuação e mostrar habilidade ao acertar as bolinhas nas cestas corretas. Cada detalhe importa, já que os elefantes podem valer de -1 a +1 ponto e apenas 3 cestas garantem pontuação positiva. Os peões precisam de agilidade e estratégia, já que têm apenas 60 segundos para alcançar o melhor resultado. Quando o tempo terminar, o peão com a menor pontuação é automaticamente eliminado e segue para a roça. Já os dois restantes avançam para a rodada final com uma nova sequência de elefantes e valores. Se houver empate, o vencedor será decidido em uma série de arremessos alternados em uma área demarcada, que seguirá quantas rodadas forem necessárias até o desempate. Não vai dar pra Flora, viu? Eu acho que assim não é preconceito não, tá? Mas pela descrição que eles estão dando aí da prova, não vai dar pra ela. Primeiro que é uma prova de agilidade e vocês já sabem, né? Agilidade não é o forte da Flora. Depois, memória também não é, né? Vocês lembram daquela prova do líder que ela fez ali com a Luana e a Vanessa, né? A Flora sequer conseguiu completar as sequências ali dos cubos. Então eu acho muito difícil que a Flora tenha a mínima chance nessa prova. Então acredito eu, né, que vai ficar entre o Sidney e o Gilson mesmo. E acredito eu que tem mais chance ainda pro Sidney. Porque afinal é memorização, Sidney é ator, Sidney tá mais acostumado a memorizar textos, está mais acostumado a memorizar essas coisas. E o Sidney já memorizou, já fez prova disso, que eu lembro, e ele já foi relativamente bom disso, né? Que ele já fez essas provas ali do Lampião. Acredito eu que pro Sidney vai dar bom. Eu acredito eu que o Sidney vai acabar se tornando o novo fazendeiro de hoje, tá? Eu pessoalmente, tá? Pessoalmente, torço para que o Sidney se torne o fazendeiro, porque pelo menos assim já elimina a Flora de vez, acaba logo com a Flora aí, porque já tá chata, né? A Flora tá muito chata nesse programa. Mas por falar na Flora, né? Tem uma enquete lá no Notícias da TV que eles fizeram ali sobre quem provavelmente vai ser eliminado amanhã. Mesmo que o Sidney caia na roça, eu acho que dessa vez o pedido do Sidney, o pedido do Sasha de tentar eliminar o Sidney não seria atendido, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a matéria que tem lá no Notícias da TV. Eu acho que dessa vez o pedido do Sasha seria ignorado porque o público tem muito, mas muito mais ranço da Flora. Olha só a matéria aí. Enquete A Fazenda 16 mostra que Flora precisa de milagre para sobreviver no jogo, tá? Disse aí a matéria. A participante menos querida pelo público, a influenciadora Flora Cruz, precisa de um verdadeiro milagre para sobreviver à roça da semana. Se a Peoa não vencer a prova do fazendeiro, que será na noite desta quarta, ela praticamente sela o seu destino sendo a eliminada dessa vez. Acho que é a 11ª eliminada. Segundo a enquete aí do site, com mais de 44 mil votos, a filha de Arlindo Cruz tem a menor torcida entre os participantes que foram parar na Berlinda.
ela recebeu apenas 2,45% da preferência do público. Aliado do queridinho Sasha, o ex-Chiquititas Gui é o favorito com 43,55%. Vetado da disputa do chapéu do líder, o ator já tem uma vaga assegurada na roça da semana. Sidney Sampaio aparece na sequência com 33,55%. Já o personal Gilson de Oliveira soma 20,45% dos votos. Caso Flora vença a prova do fazendeiro e escape da roça, a tendência é que o ex de Graciane Barbosa deixe o reality na quinta-feira. O levantamento do UOL fez uma pergunta diferente, mas traz um resultado igual. O portal questiona seus leitores quem merece se tornar fazendeiro. Sidney é o favorito, seguido por Gilson. Flora tem apenas 6,3% dos mais de 15 mil votos dados até o momento. Tá? Então, como eu, assim, gosto do rebosteio, eu até esperaria mesmo que o Sidney, mesmo que fosse para a roça, ele voltasse. Então eu votaria no Sidney para ele voltar. Olha aí para vocês verem o resultado final da enquete. Olha só, Sidney teria 32,50 para voltar, Gui teria 40,31 para voltar, Gilson teria 24,98 para voltar, Flora seria eliminada com 2,21, tá? Acredito eu que a Flora não sobreviva, tá? A uma roça dessa vez. E até eles lá dentro, até o próprio Sasha tava falando, não foi só o Sasha, tá? O Yuri falou ontem à noite, o Sasha falou ontem à noite, tá? Hoje eles falaram na piscina também, que é bem provável que a Flora saia bem antes que o próprio Sidney. Eles acham que a Flora realmente não dura mais essa roça. Eu também acho que ela não vai durar essa roça, acho que a Flora realmente vai embora dessa vez, tá? Acredito eu que Flora não permanece mais nesse jogo. Mas enfim, gente, tô só mostrando aqui pra vocês como as coisas estão aí, o que o público pensa de Flora Cruz. Eu não gosto dela, já cansei das pautas, já cansei desse negócio dela ficar falando que tudo é pauta, é pauta isso, pauta aquilo. Gente, chega de pauta. Chega de pauta. A gente quer entretenimento, a gente não quer discutir pauta, tá bom? Mas vamos lá contar para vocês aí o que aconteceu desde o fim lá da formação da roça até agora. Só para matar a curiosidade de algumas pessoas aí, para vocês verem como é que estão as coisas lá na fazenda, né? Olha só como é que estão as coisas por lá. Estão só limpando, estão só ali, ó. Só para você ter ideia do que tá acontecendo por ali, tá? Deixa eu só ajustar aqui a tela para vocês verem. E não tá acontecendo nada na fazenda, né? Para vocês verem, não tá acontecendo absolutamente nada ali na fazenda, tá? Tá todo mundo dormindo, todo mundo ali deitado, não tem uma conversa, não tá rolando absolutamente nada. Só para quem tá curioso do que tá acontecendo lá, tá? Essa fase do jogo, gente, já cansou, essa fase do jogo aí já deixou bastante claro que não tem muito mais o que a gente possa fazer para tentar mudar, né? Tá chato, já ficou chato. Então vamos lá para ver o que foi que aconteceu nessas últimas 24 horas aí de programa, né? Ontem eu já tinha falado para vocês sobre a Flor. A Flor, ela se tornou um dos principais alvos ali da disputa da roça de ontem à noite. E aí ontem a Flor mesmo foi conversar com o Gui depois dela ser apontada como oportunista na roça por ele. Ela disse pro Gui que ela nunca foi falsa com ninguém e que é difícil saber em quem confiar lá dentro da fazenda. Disse a Flor pro Gui: aqui a gente não sabe em quem confiar, em quem se aproxima da gente por interesse. Aí o Gui tentou tranquilizá-la, mencionando que a Luana também estava em dúvida sobre os votos. Disse o Gui: a Luana também estava muito em dúvida. Ela até pensou em votar em mim pelas coisas que a Flora fez, mas não fica triste com ela não, tá? E aí a Flor até depois sugeriu ali, se reuniu ali com o G4, sugeriu uma estratégia de salvamento mútuo e propôs ali que ela estava dando a palavra dela. Disse ali a Flor, na próxima roça, né? Começa salvo por mim, eu salvo vocês e vocês salvam o Albert para ficar pro lado de lá.
Vou falar para ele, faça isso por mim, pode confiar. Mas vocês sabem, né? O pessoal ali do G4 não está muito disposto a salvar o Albert. Mas eles fariam isso para fazer ali o pessoal do grupão cair na roça mesmo. Aí depois o Sasha e a Luana refletiram sobre a votação e admitiram que eles erraram em não seguir a estratégia do Gui de votar na Flor. Disse o Sasha: pensando em como a coisa andou, você estava certo. Realmente eu acho que a gente errou na votação. Aí a Luana também admite. Eu falei para vocês isso ontem, que o Sasha tinha admitido que ele tinha errado. Só que eu acho que não ia fazer diferença. Independente de quem caísse ali, qualquer um puxaria o Gui pra roça. Mesmo que a Flor tivesse admitido para eles que ela estava blefando em puxar o Gui, na hora, gente, que ela recebesse os votos ali do G4, ela puxaria, porque ela ficaria chateada, ela ficaria com raiva deles. Então ela puxaria. Porque aí é uma coisa, presta atenção, uma coisa é, você tá ali já nos últimos dias, aí realmente um vai ter que votar no outro, aí não tem como ter raiva. Outra, você tem 11 pessoas ainda na casa, e você ainda tem um outro lado para votar. Então, isso deixaria ela chateada. Por isso que ela puxaria o Gui, gente. A Flor pode até ter blefado, mas ela puxaria o Gui. Aí depois o Sasha incentivou o Gui a se posicionar, mencionando que a opinião dele realmente tem um grande impacto ali e tal, e enfim, né? Aí o Sasha disse que quando o dele tá na reta, quando o do Gui tá na reta, a opinião dele vale muito mais e que a opinião dele prevalece. Aí eles tranquilizaram o Gui, disseram que o Gui vai voltar da roça, que eles confiam aí que o Sidney tá muito queimado aqui fora, que o Gilson tem um bom coração, mas ele não aparece no jogo e tal. Todos eles disseram aí que é bem certeza que o Gui volta ali da roça sem a menor dificuldade. Eu também acho. Aí teve um momento, gente, ontem à noite eu tava falando com vocês aqui, não deu pra eu falar dessa briga que aconteceu entre o Albert, o Sasha e o Yuri, tá bom? O Albert disse que é muita novidade ser votado por pessoas com quem ele tem um relacionamento mais positivo e que isso não é esperado pelos adversários. Disse aí o seu Albert: agora, as pessoas que você tem um relacionamento positivo, não faça estratégia com elas, mas na hora que você se posiciona contra, é pior. Aí o Yuri disse ali que ele concordava, só que ele disse que era muito pior tomar uma facada pelas costas. Disse o Yuri: o pior não é nem isso, é você tomar uma facada pelas costas. E aí o Sasha entrou no meio, né, e falou ali que eles tinham que falar ali sobre respeito e tinham que ter esse respeito mútuo um pelo outro e as críticas de jogo que um tem pelo jogo do outro. Disse o seu Albert: de verdade, eu respeito o teu jogo, mas você não respeita o meu, disse o seu Albert para o Sasha. E aí o Sasha: mas como você quer que eu respeite o seu jogo se você fala que o meu jogo é sujo? E aí o Albert disse que ele não entraria nesse jogo do Sasha e disse ali que ele já evoluiu a sua mente no jogo e que ele não ia entrar mesmo nisso. Disse o seu Albert: nós estamos indo para a final e você fica falando da primeira semana ainda. Eu já evoluí a minha mente, mas você não evoluiu a sua. E aí o Sasha rebateu o seu Albert, dizendo ali que o seu Albert continua criticando o jogo dele e que é o seu Albert que não evoluiu. Disse o Sasha: você falou que o meu jogo era sujo no domingo. Cara, como é que você diz que respeita o meu jogo se você continua falando essa mesma coisa? Aí depois o Yuri entrou ali para defender o Sasha e afirmou ali que o Sasha tem o jogo mais limpo da casa e que nunca humilhou ninguém dentro da fazenda. Disse o Yuri: eu defendo o Sasha porque eu acho que é o jogo mais limpo dessa casa e você me desculpa com isso. Aí depois o seu Albert começou a dizer ali que ele não concorda que o jogo do Sasha é o jogo mais limpo e que na verdade o jogo do Sasha é o jogo mais contraditório.
Disse o seu Albert: eu não concordo com o seu jogo e eu não acho o seu jogo limpo, eu acho o seu jogo contraditório. E aí os dois começaram a trocar acusações um com o outro. Um disse ali que faltava respeito com o outro. Aí disseram que faltava coerência um com o outro. Aí o seu Albert disse ali que o Sasha é um cara que não dá respeito e oportunidade para as outras pessoas. Aí o Sasha disse que nunca viu o seu Albert defendê-lo quando não foi conveniente para ele, porque de fato a única vez que o seu Albert defendeu o Sasha foi na vez que os dois jogaram juntos e ganharam uma prova juntos. Aí o Yuri interveio novamente, disse aí que o seu Albert estava desrespeitando e humilhando o grupo deles. O Yuri disse: você desrespeitou a gente e mandou a gente tomar no cu, você humilhou a gente. Aí o seu Albert começou a dizer que ele mantinha a posição dele, afirmando que ele tinha um compromisso ali de falar a verdade com o público. Disse o seu Albert: cada um aqui tem a sua opinião e eu tenho a minha, e o meu compromisso aqui é falar a verdade com o público. Seu Albert, é esse o seu compromisso mesmo? Tá bom, né? Só que eu acho que o público não tá comprando muito o seu lado. Aí depois o Gilson ali dentro do quarto começou a criticar a falta de responsabilidade de alguns peões e tal. E ele disse que ele evitaria votar nas pessoas que ele confia, especialmente os amigos. Disse o Gilson: entre os meus amigos que eu tô desde o início, eu evitaria votar em quem eu sinto que eu tenho confiança e lealdade. Aí a Flora, que estava conversando com ele, disse que a lealdade e a confiança já não existe há muito tempo lá dentro e que agora a questão ali virou física mesmo. Disse Flora: aqui a lealdade já não tem mais há muito tempo, agora é só mesmo a questão física. Aí depois o Sidney começou a se meter ali também e disse ali que não sabe se o Albert não vetaria da prova caso o Albert tivesse sobrado ali. Disse o Sidney: sendo muito honesto, eu também não sei se o Albert me vetaria também. Provavelmente te vetaria sim, Sidney, porque afinal você é bom de prova. Você já ganhou algumas provas nessa fazenda. Aí depois teve lá o Gilson e o Sidney discutindo sobre a maldade do Sasha. Aí o Gilson mencionou, disse que sente, aliás, muita maldade no Sasha. E aí ele falou: eu senti muita maldade no Sasha com o poder na mão. Que afinal o Sasha colocou ele e o Albert para serem votados. Aí o Sidney concordou, afirmando que o Sasha é só maldade. Aí o Sidney disse que não tem outra coisa no Sasha além de maldade. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Não sei se vocês prestaram atenção numa das imagens que eu passei aqui para vocês, que era do seu Albert escovando o dente. Seu Albert não podia escovar os dentes dentro da sede, porque afinal o seu Albert é um morador da baia, então ele não podia fazer isso. O que foi que aconteceu? Seu Albert foi punido porque ele usou o reservado da sede. E aí ele foi punido e a Vanessa ironizou ele, dizendo que ele era um jogador exemplar. Eu te falei disso na hora que aconteceu essa punição, tá? A gente estava ao vivo naquele momento. E aí a Vanessa grita assim pra ele: ué, Albert, você não é um jogador exemplar? Aí o Albert respondeu a Vanessa que ela foi a melhor jogadora da rodada, inclusive usando todo mundo ali dentro, especialmente a Flora. Disse o seu Albert: você foi a melhor jogadora da rodada, você usou todo mundo aqui dentro, inclusive a Flora. Sim, eu vou ter que concordar com o seu Albert, né? Eu não gosto muito de concordar com o seu Albert, porque eu acho o seu Albert muito soberbo. Mas, assim, eu narrei pra vocês ontem a briga dele com o Yuri depois dessa punição, né? Porque ele pediu desculpa e tal. E aí o Yuri falou que não tinha muita desculpa, porque afinal o seu Albert sabia que era da baia, então ficou com esse negócio aí. Até que o Yuri fala assim: ó, você tá com a pulseira da baia, né? Lembra que você é da baia, que você não é morador da sede, enfim. Agora,
Eu falei muito por alto ontem dessa briga entre a Flora e a Vanessa, porque a Vanessa votou na Flora. E você, a Vanessa e a Flora sendo votadas, a Vanessa de fato não queria, para ser sincera, ela até queria, mas a estratégia que a Vanessa tinha era outra. Ela mudou essa estratégia na hora que a coisa aconteceu por uma razão. Ela queria se defender, obviamente. Só que ela não tinha risco de ir para a roça, diferente da Flor, que tinha risco. Então ela poderia simplesmente jogar o voto dela fora, sim, como a própria Flora disse que ela poderia fazer. O grande problema da Vanessa foi o seguinte: ela tá com ranço da Flora, as duas fingem que se gostam, elas não se gostam, elas se odeiam, o clima entre elas é bem pesado, não dá para as duas se aguentarem ali dentro e tal. Todo mundo sabe muito bem como está o clima dentro dessa casa entre elas. A gente sabe exatamente como as duas se dão ali. Só que elas fingem que não é assim que a coisa anda, né? Por que eu tenho que falar isso para vocês? Porque a Flora e a Vanessa continuaram a briga depois ali do porquê a Vanessa tinha votado na Flora. Elas se estranharam ali e tal, dizendo ali que a Vanessa não honra a palavra dela. E aí a Vanessa não honra nem as próprias calcinhas. E que as duas passaram o dia inteiro definindo estratégias ali, para no fim das contas, a Vanessa ter votado nela. Porque a Vanessa entrou no quarto e interrompeu uma conversa entre a Flora e o Sidney, o que deixou a Flora bastante irritada, inclusive. A Flora até falou: eu não quero falar com você, você pode me respeitar? As duas, inclusive, passaram um dia sem olhar a cara uma para outra. Tá bom? As duas sequer se olharam hoje. Aí, depois, né, teve um momento ali que teve lá uma briga do seu Albert com o Yuri. Eu já comentei isso ali com vocês depois, né? Eu vou até pular essa parte aí, eu vou te contar mesmo da briga que aconteceu entre a Flora e a Vanessa. Porque essa briga certamente vai ser bem explorada hoje. Porque as duas ali tiveram um arranca-rabo mesmo, tá? A Flora disse ali que ela se sentiu muito usada ao longo da vida porque ela é filha de Arlindo Cruz. Tá, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ela usou esse argumento. Disse ela: na minha vida inteira, pela minha condição de ser filha de artista e tal, de ter oportunidade e ter bons lugares, eu fui usada a minha vida inteira. E aí ela disse que sempre foi alertada sobre pessoas que se aproximavam dela por interesse. Disse Flora: uma amiga me dizia assim, não confia em fulano não, porque só tá te usando. E aí a Vanessa interrompeu a Flora, disse ali que a Flora tava só querendo falar sobre ela e que a Flora não é nenhuma santa não. E aí a Vanessa começa a dizer: você acha que eu não sei gritar? E você está falando sobre mim. Eu tenho todo o direito de falar sobre você também. Aí a Flora começou a reagir, pediu respeito, afirmando que ela não estava falando com a Vanessa. Eu não tô falando com você. Você me respeita, porra. Eu não tô falando com você. Aí rolou toda uma gritaria entre as duas. A Flora criticou a Vanessa pro Albert e pro Sidney, mencionando que a Vanessa estava tirando ela do sério. Aí o Albert e a Flora falaram ali sobre o comportamento da Vanessa. E aí o Albert até falou assim pra Flora que a Vanessa humilha todo mundo o tempo inteiro. Disse o seu Albert: ela é altiva, ela fala em humildade, mas ela humilha todo mundo o tempo inteiro. Aí a Flora mencionou que a Vanessa vive criticando o Sidney pro Sasha e que usa todo mundo desde o começo do jogo. Disse Flora: ela quer falar de lealdade criticando o Sidney pro Sasha. E aí o Albert fala: cara, ela usa todo mundo desde o começo do jogo.
Isso é verdade, tá? A Vanessa sempre foi isso, tá? A Vanessa sempre usou todo mundo desde o começo do jogo. E aí a Flora disse ali que esperava, voltando um pouquinho no começo da briga das duas, tá? Porque vocês repararam que elas estavam com uma roupa diferente aí. A Flora disse ali que ela esperava que a Vanessa votasse na Flor e não votasse nela, porque a própria Vanessa não estava na reta. E aí a Flora disse isso pra ela, quando eles voltaram lá da formação da roça. Eu achei que você votaria na Flor. Ela já sabia que o dela não estava na reta. Aí ela disse que estava muito magoada com a decisão da Vanessa de ter votado nela. Disse a Flora, você não iria me magoar, Vanessa, se você tivesse votado ou jogado o seu voto fora. Eu vou mostrar um trecho disso aqui no vídeo para vocês verem como rolou o arranca-rabo entre elas, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu acho que dessa vez, né, vai acabar sobrando aí para Flora numa possível eliminação, tá? Acho que não vai restar muito mais o que acontecer ali entre as duas e acho que a Flora deve ser eliminada. Porque essa prova do fazendeiro aí não vai dar pra Flora, né? Você já sabe, inclusive, o porquê. Olha só. Quis entender teu ponto de vista, te pedir desculpa. Estávamos juntas e hoje tu vota em mim. A diferença pra mim não é que eu estou na roça ou não, Nessa. A diferença pra mim é o peso do teu voto pra mim. Eu achei que eu poderia realmente confiar em você e jogar com você, pô. É isso que tá me doendo. Quantas vezes eu achei, Flora, você vai me puxa na baia, me bota na roça. Quantas vezes? Mas quantas vezes? Elas passaram horas falando sobre isso, gente. Horas! Horas repetindo a mesma coisa. Gente, elas passaram horas aí falando. A Flora jogou isso na cara dela, trocou isso aí e tal. Jogou isso, falou um monte de coisa ali na cara dela e tal. Aí disse ali que ela não era santa e tal. Aí disse ali que o Albert disse ali. Tudo que vocês já sabem aconteceu no meio dessa gritaria ali. E aí a Vanessa dizendo ali que ela tinha que votar na Flora para se proteger, especialmente por causa do poder laranja que multiplicava os votos. Aliás, uma crítica aqui pro Carelli. Ele não devia ter aberto o poder antes deles votarem, gente. O poder tinha que ser aberto na hora que a Luana fosse votar. Tinha que ser na hora. Por que tinha que ser na hora? Porque eles não iam se preparar pro voto, caramba. Porque aí ia pegar todo mundo de surpresa. Só a Luana ia saber que ela teria o poder de multiplicar o voto dela por 4. Só ela teria, só ela saberia. O resto ninguém ia saber disso. Só a Luana. Mas não, o Carelli acabou ontem com a surpresa, com o impacto que teria se só a Luana abrisse na hora ali. Todo mundo ia ficar de boca aberta ao descobrir o tamanho desse poder, né? Aí a Vanessa fala ali pra Flora, eu decidi isso à noite pra me proteger. Chega lá e tinha esse poder laranja que multiplicava o voto por 4. Aí ela mencionou que o voto na Flora aconteceu porque a Flora tinha menos votos e que na cabeça dela o voto na Flora não fazia diferença. Disse a Vanessa, a Flor estava com menos voto que você. Não ia fazer diferença se eu votasse nela e eu ia magoar ela. E aí a Flora disse ali que isso magoou ela, a Flora. E que a Flora até conseguia entender por que a Flor votou nela, porque a Flor estava mais na reta do que ela. Então a Flor realmente estava se protegendo, mas a Vanessa não estava na reta. Aí ela disse que a Vanessa só considerou o próprio jogo e que tentou fazer manobras para se salvar. Aí a Flora disse assim, foda-se eu, né? Eu tentei fazer uma manobra para te salvar. Aí ela afirmou que na hora a Vanessa poderia ter pensado nela e que a situação toda deixou ela magoada. Disse a Flora, você só tinha um voto, que era o voto do Albert. Na hora você poderia ter pensado em mim e você não teria, e eu só não teria o seu voto. E de fato, se ela, assim, a Flora já ia pra roça. Independente ali do que fosse, a Flora já ia bater na roça. Porque o poder ali da Luana já ia garantir a Flora na roça.
mas pelo menos não teria todos esses votos que ela teve, né? Ela não ia ter tantos votos assim. Aí as duas continuaram ali, continuaram a brigar. A Vanessa afirmou que ouviu da Flora que ela e o Albert estavam planejando votar nela, então ela tinha que se proteger. Disse a Vanessa: eu sei que você e o Albert estavam planejando votar em mim. Aí a Flora negou. E aí a Flora até falou assim pra ela: quem foi? Fala aqui na frente quem foi que planejou votar em você. Fala, agora. Aí a Vanessa disse assim, que a única coisa que ela mencionou foi que votaria na Vanessa para se salvar e que a própria Vanessa já sabia disso. Aí a Flora disse isso e joga na cara dela: a única coisa que eu falei a respeito de você foi que eu votaria em você para me salvar se fosse necessário. Aí a Vanessa disse que ela não ia falar para Flora quem foi que tinha falado que ia votar nela, na Vanessa, para colocar ela na roça para salvar a Flora. Aí a Flora disse que a pessoa que fez essa afirmação era mentirosa e insistiu para Vanessa revelar o nome. Disse aí a Flora: você não quer falar porque você não quer se indispor, porque quem falou isso é um filho da puta de um mentiroso ou de uma mentirosa. Gente, foi uma noite toda discutindo aí por causa disso. Eu sei que agora as duas não estão nem se olhando na cara uma da outra, tá? Uma não tá olhando na cara da outra, tá o devido distanciamento entre elas, tá? E eu acho que a Vanessa vai ficar muito feliz com a eliminação da Flora a partir de amanhã, se a Flora realmente cair na roça hoje à noite, né? O que é bem provável de acontecer. Aí, lá na fogueira, lá na baia, o Jussão estava conversando com o Sidney e ele acredita que foi a Vanessa quem empurrou toda a votação para cima da Flora. Disse o Jussão: da Flora e da Vanessa, eu acho que a Vanessa foi atrás deles para empurrar os votos na Flora. O Jussão acusou logo a Vanessa de ter armado isso com o G4. Aí o Sidney concordou, afirmando que ele não tem dúvidas de que a Vanessa teria feito isso e feito toda essa armação com o Sasha. E aí os dois disseram ali que a Vanessa conseguiu ser a jogadora da noite, manipulando todas as situações ali ao seu favor. Disse o Sidney: ela fez uma manipulação, ela foi botando um pouquinho aqui, ela foi botando um pouquinho ali, foi botando um pouquinho em outro canto ali, ela foi a jogadora da vez. E vocês deixaram, inclusive, né? Aí o Jussão destacou que a Flora foi usada em toda essa manipulação que a Vanessa fez e se deu mal com isso. Aí o Sidney disse que estava preocupado com a postura da Vanessa e que as ações dela não condizem com o que ela fala. Disse o Sidney: a postura da Vanessa me preocupa bastante. Não é de hoje que eu vejo ela tendo umas movimentações que não condizem muito com o que ela falava. E por isso, né, o Sidney é muito esperto de querer o devido afastamento de Vanessa, né? Porque senão quem vai se fuder é ele. Aí ele afirmou que daqui pra frente ele vai pensar mais em si e que vai fazer o jogo dele pensando nele mesmo. E que ele até falou isso aqui: eu não vou pedir para ninguém pensar em mim, e eu vou pensar em mim mesmo, e que cada um faça o seu jogo a partir de agora. E aí o Gilson disse que o G4 tá conseguindo fazer o jogo andar e dar certo para eles, mesmo que ele considere a conduta do G4 horrível. Disse o Gilson: eles estão fazendo o jogo andar, independente da conduta. Eles estão fazendo o jogo dar certo. Aí o Sidney disse ali que o G4 tem um jogo de consideração zero, mas que é uma estratégia que eles usam tirar o cu da reta. Mas ele fala assim: é zero consideração. Só importa que eu não fui pra roça e eu tenho que ir também. Disse o Sidney ali sobre o jogo. Também, né, uma indiretinha ali pra Vanessa, no fim das contas.
Porque afinal, né, Vanessa sabia que o Sidney seria indicado. Aí teve um outro momento ali de conversa que o Juninho estava conversando com o Albert e explicou que na hora da votação ele ficou nervoso e que ele sentia que era injusto votar no Gilson, já que o Gilson estava junto com ele montando as estratégias. Disse o Juninho: quando ficaram vocês dois naquela segunda votação, né, eu gelei e esfriou a minha barriga. E pensando bem, nessa semana eu fui conversar com você de jogo e estava muito decidido do que eu ia fazer. E eu e o Gilson ficamos montando estratégia. Aí ele disse que sabia que o Albert tinha defendido ele anteriormente. Disse o Juninho: eu sei que você já me defendeu e que você não foi pra roça. Aí o Albert disse que a decisão final foi do Yuri, mas que ele poderia ter ido pra roça por causa dos votos de Juninho e Gilson. Disse o Albert: quem decidiu foi o Yuri, mas por você eu poderia estar na roça. A minha leitura foi essa. E aí tu vai guardar isso e vai usar da próxima vez, né, Albert? Confessa, né? É o que tu vai fazer. Aí ele disse que a votação não altera o sentimento que ele tem pelo Juninho. Disse o Albert: tá tudo certo, eu tenho outra concepção, isso não altera o sentimento que eu tenho contigo do fundo do meu coração. Eu finjo que acredito, né, gente? Porque agora faltam poucos dias para o programa acabar e vocês vão ver que eles vão usar tudo isso como justificativa de voto, né? Aí hoje de manhã tava meio chuvoso, fizeram o trato ali dos animais e tal, Flora continuava indignadíssima com a Vanessa e tal. Só que a Vanessa resolveu procurar a Flor e propôs uma aliança com a Flor. Sério, a Vanessa ali chegou num ponto que a Vanessa tava... Deixa eu mostrar um trecho no vídeo pra vocês verem. A Vanessa, ela tá num desespero total, porque sabe que agora o dela tá bem na reta, né? Olha só. Deixa eu só mostrar aqui um trechinho aqui pra vocês verem, olha só. Você tá tendo voto, eu voto na Flora. Falei: mas pelo sim, pelo não, você não quer me ajudar? Eu posso ir pra roça. Ele falou assim: é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Eu falei: tá bom. Nossa, ele não é seu aliado? Não, mas aí eu posso devolver a mesma coisa. Se eu ver que ele, mesmo que ele estiver em perigo, eu for a primeira a votar, eu não voto. Eu não ajudo. Né? Falei pra ele... A Flor tava falando aí, só pra contextualizar um trecho desse trecho do vídeo, tá? A Flor tava falando aí sobre o Albert e tal, da possibilidade de voto nela, na própria Flor e tal. E aí a Flor disse que mesmo que fosse nesse sentido, nesse momento, ela não votaria no seu Albert, ela não votaria nele, mesmo que a coisa obrigasse ela a fazer isso, tá? Foi isso que ela quis dizer. E aí eu só mostrei esse trecho da conversa para dar também essa contextualizada que a Vanessa foi procurá-la. E aí a Vanessa propôs uma aliança com a Flor, caso a Flora seja eliminada dessa semana, destacando a necessidade das duas se defenderem. Disse a Vanessa: vamos supor que o Sidney vire fazendeiro e a Flora saia. Fica o Gilson, Juninho, eu e você. E de repente a gente pode somar votos. E a gente pode somar votos para a gente se defender de alguma forma. Aí a Flor concordou com a possibilidade de somar votos para se protegerem. Disse Flor: pode ser. Mas a Flor falou um pode ser assim de uma forma tão, mas tão assim, que ela parecia não concordar muito. Aí a Vanessa mencionou que o Albert jogou o voto dele fora votando nela. E a Flor concordou que isso não é hora de jogar votos fora. Disse aí a Vanessa: o Albert jogou o voto fora em mim, porque se ele foi em mim ontem... Aliás, porque só ele foi em mim ontem. Aí a Flor disse que não era mesmo hora de jogar voto fora. Aí a Vanessa explicou que ela tinha várias razões para ter votado na Flora, mencionou aí a questão do poder, que ela tinha necessidade de se salvar, a mesma coisa que ela falou para a Flora lá e tal. E ela disse ali que a Flora já tinha prejudicado ela no jogo, então chumbo trocado no dó, e que ela basicamente estava só devolvendo para a Flora aquilo que a Flora fez com ela. Aí ela disse ali que ela não podia ir contra também o que o Sasha queria, porque ela já tinha combinado isso com o Sasha. Aí a Flor disse que entendia o lado da Vanessa e que talvez ela própria tivesse feito o mesmo.
Quer dizer, ela fez, né? Porque ela votou na Flora. A diferença é que a Flor tava na reta, né? A diferença é que a Flor tava bem na reta, né? Aí a Vanessa disse ali que mesmo diante das coisas, ela não gosta de brigar com as pessoas e que estava esperando a poeira baixar, justamente para ela poder conversar e se acertar com a Flora antes de uma possível eliminação. Aí a Flor tranquilizou e disse que no momento certo, depois que a poeira baixar, as duas iam poder conversar e se acertar de novo. Não vão, né, gente? Porque a Flora não vai querer conversar com a Vanessa nos últimos dias, né? Aí eles até falaram com o Sasha, que tava lá na piscina depois. Aí a Flor depois disse que ela acha que o Gui vai voltar e que ela tem certeza absoluta disso, que não tem chances do Gui sair e tal. Aí o Sasha comentou sobre as chances do Gilson e da Flora na roça. Ele disse ali que o Gilson é uma planta, mas que ele nunca fez mal a ninguém e que ele volta. E que a Flora é muito maldosa. Disse o Sasha, se o Sidney ganhar a prova, acho que a Flora sai com certeza. A Flora foi muito maldosa nesse jogo, ela fez um jogo muito sujo. E eu vou ter que concordar com o Sasha, acredito sim que a Flora vai ser eliminada se o Sidney vencer ali. Eu acho que mesmo que o Sidney vá pra roça, ela vai ser eliminada. Eu acho que o Sidney não sai pra Flora de jeito nenhum. Eu tenho certeza disso. O Sidney pode não ser um dos melhores jogadores da Fazenda, mas o Sidney tem o público dele. O Sidney ainda é muito querido pelo público da televisão. E aí o Sasha revelou que o objetivo ali do G4 é chegar na final com as plantas, dizendo aí que a intenção dele é levar jogadores menos ativos para garantir a própria permanência deles no jogo. Disse o Sasha para Flor, o nosso objetivo era chegar com os 4 na final com as plantas. E é o que vai acontecer basicamente, né? Então a Flor já sabe que ela não vai chegar na final. Vai passar longe, inclusive. Eu acho que a Flor ela vai ser a última eliminada. Eu acho que a Flor vai ser eliminada na terça-feira, antes da final. Eu acho que a Flor vai ser a última. Aí depois, a Flor e o Sasha discutiram ali as chances do Gui voltar da roça. Comentaram aí sobre a última festa, a festa com os eliminados, dos finalistas junto. E aí a Flor ali disse que o Gui vai voltar e que provavelmente ele vai ser o primeiro a voltar. Disse a Flor, eu acho que o Gui volta primeiro, mas ele volta de qualquer jeito. E aí ele falou, o Gui deve estar o Sasha, que o Gui deve estar com pelo menos 70% dos votos. E ele volta primeiro porque o público já sabe quem está mais favorito aqui dentro e quem está lá é mais propício a ser eliminado. E aí eles até falaram que a opção de quem volta primeiro deve ser baseada em quem causa mais polêmica. Disse a Flor, às vezes eles podem até deixar porque não significa o número de votos de quem volta primeiro. É quem eles acham que vai causar mais. Aí depois o Sasha disse que é até para causar o maior suspense no público. Aí depois eles comentaram ali da festa, né, que vai rolar na quarta-feira, a última quarta-feira. Aí o Sasha mencionou que ele pretende ter uma longa DR com a Larissa. E aí ele disse que vai conversar aí com ela, que ele quer saber muitas coisas que a Larissa fez aqui com relação a ele, especialmente as plaquinhas lá no Rodrigo Faro. Aí a Luana disse, eu vou ficar falando com a Larissa umas 2 horas. E aí o Yuri disse, mas o Sasha também precisa conversar com ela. Aí a Flor e a Luana também disseram que o Sasha aproveitasse a festa antes de conversar com a Larissa. E aí o Sasha disse que não, que ele precisa conversar com ela também, porque ele precisa saber o porquê que a Larissa deu todas aquelas plaquinhas para ele no Rodrigo Faro, porque, afinal de contas, foi aquilo que causou todo o rebuliço que deu no jogo dele dentro da Fazenda. Mas também se não fosse aquelas plaquinhas e não fosse toda o Justiça por Larissa que a Gisele armou lá dentro, o Sasha não seria o favorito para vencer a Fazenda, né? Então muito do que o Sasha vai levar ali para vencer tem uma porcentagenzinha da Larissa, sim.
mas não é 100% creditado a ela, tá? Porque ela quer tirar 100% do crédito, mas não é ela. A parte do crédito maior é dos próprios colegas que ficaram lá dentro, especialmente a Gisele. Aí depois a Flor revelou para todos eles que ela tá torcendo para que o Sidney volte fazendeiro, que ela disse que gosta do Gilson, mas entende que é muita parte do jogo, o Gilson e tal, porque o Gilson já foi fazendeiro. Ela disse assim, eu tô torcendo pro Sidney. O Gilson, por que você não me escolheu? Não sei, mas é o jogo e o jogo do Sidney é. Eu gosto dos dois, mas eu tô olhando pro jogo e ela quer ver o rebosteio acontecer ali. Aí depois, né... Gente, vocês perceberam que eu tirei um pouquinho da ordem, né? Mas é assim, ela falou ali pra Vanessa também que ela concorda com a visão da Flor e que o Sidney joga mais e que o Sidney faria mais diferença. Aí a Flor mencionou que se a Flora não ganhar a prova, ela vai ser eliminada, embora ela seja até bem madura para a idade dela e tal, mas a Flora tem mais chances de sair do programa. Aí ela disse ali que as lutas do reality show são sérias, só que às vezes as pessoas acabam levando essas coisas pro pessoal, embora as coisas não sejam necessariamente voltadas para o pessoal. São questões do jogo, questões exclusivamente de jogo, mas que as pessoas acabam levando pro lado pessoal. Aí a Vanessa disse que ainda não conseguiu perdoar a Flora por ter colocado ela na roça em outras vezes e que ela tem uma certa dificuldade em confiar na Flora e que por isso também ela votou na Flora ontem para tentar se proteger. Aí ela disse ali que tentou manter uma relação com a Flora, mas que agora conversar com a Flora tá difícil porque pode resultar em muito mais mágoas. Seja lá como for, as duas não vão conseguir mais conversar. Aí a Flor disse ali que quando as duas estão num grupo, o importante é manter a lealdade, mas já que não tem mais lealdade, nem adianta as duas ali conversarem, né? Enfim, a Flor só disse ali pra Vanessa, deixa o tempo resolver. Aí depois o Yuri e o Sasha acreditam que o Albert tá tentando se passar por oprimido e começaram também a falar da postura dele dentro ali do jogo. E aí o Sasha disse que o Albert tá querendo se colocar como traído. Aí depois o Yuri disse ali que ele fica falando pras câmeras, querendo se colocar como um cara que tá jogando sozinho, que um cara que tá agora sendo oprimido, sendo o coitadinho do jogo, mas que na verdade ele é um prepotente, arrogante e que ele não quer ter um diálogo amigável com ninguém. O que também o Yuri não deixa de ser, de falar a verdade nesse ponto. O Albert ele é muito arrogante, muito prepotente, ele é chato sim, em muita coisa. Aí a Luana e o Gui até debateram ali a relação da Flor com o Albert. A Luana defendeu que a Flor não é falsa, porque ela não quer se aliar de fato com o Albert. Disse aí a Luana, ela não quer se aliar de fato a ele, mas não é por causa dele, não é por causa dela e não é porque ela é falsa. Aí o Gui discordou e acha que eles são falsos, que os dois são falsos e são mentirosos. Aí a Luana mencionou que o Albert ficou bravo com a Flora porque a Flora acabou votando nele para ir para a roça e o acusou de uma situação para se vitimizar. Disse a Luana, mas ele ficou pasmo com a Flora porque a Flora votou nele para ir para a roça e falou que isso foi uma traição. Aí o Gui disse que isso é só um VT do Albert para ele posar como traído. Aí o Sasha acabou dizendo ali que isso também reforça a ideia de que o Albert está tentando se passar por traído e que isso é só um VT. Bom, não sei se é só um VT, mas a Flora acabou votando no Albert mesmo ontem à noite. Aí depois teve um momento ali que a Flor estava na piscina e o Albert foi conversar com ela. E aí o Albert acusou a Flor de ser manipulada pelos outros
contra ele e o que fez ela chorar. Aí o Albert disse assim pra Flor: você tá vendo? Eles estão querendo queimar de novo. Estão querendo me queimar de novo e você tá caindo. Aí a Flor disse: não foi isso que eu falei, não foram eles. Aí o Albert disse que a Flor estava sendo usada pelo G4. Você tá vendo? Eles estão te usando contra mim. Aí ele disse a Flor, os dois tiveram uma pequena briga, tá? Aí a Flor basicamente não queria conversar. O Albert disse que não queria conversar com ela e que depois ele falava com ela, largou ela, basicamente deixou ela falando sozinha. E aí ela foi lá conversar com o Juninho, ela foi chorar na casinha da árvore. O Juninho consolou, disse ali, né, que ela estava muito chateada com o seu Albert. Disse ela: ele ficou chateado comigo também porque eu falei pra ele que se não fosse a Luana e tal. Aí ela mencionou que tentou conversar com o Albert, que ele não quis ouvir ela, que o Albert não quis dar nenhuma abertura pra ele, que ele não quis nem ouvir o que ela tinha a dizer. Aí depois a Flor explicou pro Juninho por que ela se afastou do grupão ali do Zé Love e se aproximou do G4. Disse ali: o grupo todo duvidou de mim e não me deu o benefício da dúvida. Agora os 4 nunca foram meus amigos, mas me tratavam sempre muito bem. Eles nunca me machucaram. Aí ela disse ali que não prioriza a Vanessa antes do Juninho e que se tiver que escolher entre salvar o Juninho ou salvar a Vanessa, ela vai salvar o Juninho, mesmo que ela goste da Vanessa. Disse a Flor: não tem por que eu votar em você, a não ser que eu tenha 3 votos em mim e 2 em você. Aí eu preciso me salvar, eu voto em você. Mas antes de votar em você, eu salvo você. E antes de salvar a Vanessa. Diz ela aí pro Juninho. Ela chorou bastante, tá? Por causa do seu Albert e a cobrança dele pra cima dela. Seu Albert ali também já entrou no modo desespero. Aí depois o Gui foi lá, ela chorou com o Gui. Aí o Gui consolou a Flor, disse assim pra ela que a dúvida que ele tinha não era sobre o caráter dela. Disse aí o Gui: saiba que não tem nada a ver com seu caráter. Não é que eu duvide de você como pessoa. E aí a Flor disse que o melhor que ela tá fazendo é seguir os instintos dela. E que todo mundo ali vai ter que vai acabar se votando mesmo. Todo mundo vai ter que se votar, porque afinal o jogo tá afunilando e o programa tá acabando. Basicamente é isso que vai acontecer, né, Flor? Não tem mais pra onde escapar. Aí depois a Vanessa foi falar com o Gilson, aí foi falar de novo da Flora, aí ela disse que a Flora tá chateada com ela e gritou com ela de uma forma que ela nunca tinha visto. Aí ela disse ali que, apesar de já ter perdoado a Flora em algum nível, ela não consegue mais confiar na Flora devido a várias questões que já aconteceram entre as duas no passado e que ela já desculpou, mas ela disse que, mesmo assim, ela não consegue mais confiar. Ela disse que não tem mágoa. Tem sim, Vanessa. Tem sempre uma mágoazinha ali, porque se não tivesse, tu não ia te importar. Mas como tem, tu te importa. Aí a Vanessa disse que preferiu votar na Flora, porque ela já teve vários conflitos. E ao invés de votar na Flor, que nunca teve conflito e nunca tinha votado nela até então, disse a Vanessa: eu preferi votar em quem eu sei que já vai pra roça e que já me puxou pra roça, em quem já votou em mim, em quem já teve várias questões comigo. Aí ela disse ali que votar no Sasha, que estava com o poder da mão, não era uma opção para ela naquele momento. E disse ela: eu não vou votar no Sasha que estava com o poder na mão. Vai saber que poder era aquele, ele podia ferrar comigo, disse Vanessa. Aí o Gilson disse que a situação ali parecia contraditória, já que a Vanessa e a Flora passaram o dia tentando encontrar uma solução para evitar com que uma evitasse votar na outra na roça. Mesmo assim, a Vanessa acabou votando nela. Disse o Gilson: é bem contraditório o que você está fazendo ali, porque dentro de um dia, até o final, minutos antes da roça,
você fez todo o movimento e tal. Aí ele disse ali que a Vanessa deveria ter deixado claro para Flora que jogaria o jogo que ela fez e que faria o necessário para se salvar, e que o grande erro da Vanessa foi justamente não ter deixado claro para Flora que ela faria isso, que ela faria toda essa movimentação, e que se ela tivesse feito isso, não rolaria mágoas entre as duas. Aí a Vanessa disse que não tinha mais outra opção ali, a não ser se salvar. E disse ali que mesmo assim a situação deixou a Flora bastante magoada. Mas o que ela podia fazer a respeito? Aí o Jussão disse que o que tá feito e agora não tem mais o que fazer a não ser administrar a situação. Disse o Jussão, agora é aceitar e saber administrar. E realmente não tem mais o que fazer, né? Gente, foi isso aí, né? Ainda consegui tirar um leite de pedra. Hoje ainda teve uma dinâmica lá com o patrocinador, aquele lá da Bet, tá? E aí, quem ganhou foi a Luana, que teve até um jantar ali com eles e tal. E depois teve uma acusação ali de que o G4 tinha roubado não sei o que da prova lá, que aconteceu, enfim. Eles não passaram toda a dinâmica pra gente, então a gente exatamente não sabe o que foi que aconteceu. Mas enfim, foi isso que aconteceu hoje ali, e alguns destaques que vocês vão ver no programa de hoje. E sobre a prova do fazendeiro, já te dei o spoiler, acredito eu que quem vence essa prova vai ser ali ou o Gilson ou o Sidney, tá? Eu acho que eles têm mais condições. O Sidney, eu preferiria que ele vencesse, primeiro porque aí elimina logo a Flora. Não acredito que o Sidney seria eliminado para ela, mas o Sidney fazendeiro já garante a Flora eliminada amanhã. Mas vamos acompanhar e daqui a pouco a gente tá de volta. Agora sobre Vanessa, não tente se fazer de santa pra gente, né? A gente sabe muito bem que você aí sempre fez esse jogo aí dentro da fazenda. Eu sei que você foi a craque do jogo ali pra tentar se esconder, mas no fim das contas, mulher, tu tá te dando bem mal, viu? Deixa tu cair de novo numa roça pra saber o que vai acontecer com você. Sua sorte é que ainda vai demorar um pouquinho mais pra você cair na roça. Deixa começar as duplas. Semana que vem, Galisteu vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Daqui a pouco a gente tá de volta e conta um pouquinho mais pra você, certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.